Oi, gente! Eu tô aparecendo de novo nesse canal depois de muito tempo. Faz muito tempo que eu não apareço com um vídeo atualizado, um vídeo meu hoje, o que faz muita diferença porque as últimas vezes que eu apareci, muita coisa mudou de lá pra cá. Então eu acho justo ter um vídeo atualizado pra vocês, até porque tem chegado gente nova no canal, gente nova no meu Instagram, e eu sei que vocês meio que têm uma ideia do que tá acontecendo com a minha vida por causa do Instagram, pra quem já me acompanha, mas eu queria deixar um vídeo mais explicado pra quem é novo e tá chegando e fica um pouco confuso, e eu espero que esse vídeo consiga ajudar vocês também. Então, pra quem não me conhece, oi, meu nome é Camila Verônica, eu sou médica formada no Brasil e atualmente Postdoctoral Research Fellow num hospital afiliado a Harvard Medical School. Nesse vídeo eu quero explicar um pouco pra vocês, contar sobre minha trajetória, como que eu cheguei aqui, o que é que eu faço, quais que são os meus planos, onde é que isso se encaixa. Vai ser um vídeo mais sobre os porquês e conceitual, o que é cada coisa, e menos vídeo prático de como fazer para aplicar para as coisas que eu apliquei. Eu tenho alguns vídeos já um pouco desatualizados em relação a isso, que fez parte da minha mentoria, teve acesso a esses vídeos e hoje eles estão no YouTube de graça, mas eu pretendo trazer vídeos específicos de cada uma dessas coisas que eu falar para você, como foi que eu fiz para aplicar, como foi que eu fiz para conseguir, que eu acho que é interessante esses vídeos ficarem para ajudar as próximas pessoas. Eu acho que uma das primeiras perguntas que me aparecem é o que é que você tá fazendo em Boston e como que você chegou em Boston e o que é de fato essa vaga de Postdoctoral Research Fellow, o que é que ela significa. Eu acho que é legal começar daí e então eu vou voltar para a jornada e explicar como que eu cheguei aqui, né? Então, gente, no momento eu sou Postdoctoral Research Fellow. Esse é um cargo que, traduzindo para o português, seria um pós-doutorado em pesquisa. Eu trabalho no departamento de cardiologia de um dos hospitais afiliados. Inclusive, é bem importante deixar aqui que todas as minhas opiniões e tudo que eu tô contando pra vocês e tudo que eu me exponho na internet são as minhas opiniões, não tem nada a ver de afiliação com nenhuma instituição que eu trabalho ou que eu já trabalhei ou instituição que eu me formei. Tudo é completamente pessoal meu. E eu trabalho como Postdoctoral Research Fellow, que na tradução livre é um pós-doutorado, que também existe no Brasil. A grande questão é que no Brasil a gente enxerga o pós-doutorado apenas como um caminho após o PhD, que é um doutorado, né? Dentro do doutorado em filosofia dentro da pesquisa, dentro do stricto sensu, mas nos Estados Unidos é possível fazer um postdoctoral quando você é formado em medicina, porque medicina nos Estados Unidos, e já é uma coisa interessante de contar para vocês, medicina nos Estados Unidos é um doutorado. Aqui nos Estados Unidos as pessoas fazem 4 anos de undergrad, que é basicamente um bacharelado, então as pessoas fazem, não sei, bioquímica, neurociência, tem gente que faz enfermagem, mas geralmente quem faz enfermagem no college ele segue para ser realmente enfermeiro. Você pode fazer em várias áreas e quem quer fazer medicina depois segue umas matérias chamadas de pre-med, como se fosse uma preparação para aplicar para o doutorado em medicina. E aí eles fazem uma prova, que é o MCAT, passando nessa prova. Tem até um vídeo da Maria aqui, que é uma brasileira que fez todo esse processo nos Estados Unidos, de fazer medicina, faculdade de medicina nos Estados Unidos. E é um processo diferente, porque quando você entra para medicina, você entra para um tipo de doutorado em medicina, que é o MD, Medical Doctor. E por isso você tem um doutorado, então é normal a gente ouvir o termo pós-doctoral para pesquisa para quem é médico aqui nos Estados Unidos. Inclusive, até residência e fellowship clínico é também chamado de uma experiência pós-doctoral, só que um pós-doctoral clínico. No meu caso, eu faço um pós-doctoral em pesquisa, porque o pós-doctoral clínico, que é a residência, e o fellowship clínico aqui, para você se tornar especialista, que é o único caminho para conseguir praticar medicina nos Estados Unidos, ele exige que você faça o processo de revalidação, que é outro papo. Eu também pretendo fazer, mas é outra esfera da minha vida, parte clínica na medicina. Hoje eu vou me concentrar mais no que eu tô fazendo agora, que é a parte de pesquisa na medicina, que é completamente aplicável para qualquer pessoa de outra, que tenha se formado em outro curso, mas que tenha interesse em ser pesquisador. Eu trabalho com pesquisa clínica, ou seja, são pesquisas que envolvem bancos de dados com dados de pacientes, não necessariamente uma pesquisa de bancada. Então, eu não tenho a rotina de ir para o laboratório, cultivar células, fazer experimentos. Os meus experimentos, eles são clínicos, então eu trabalho com clinical trials, eu trabalho com estudos retrospectivos, observacionais também, estudos multicêntricos, estudos de centro único aqui, únicos em Boston. Então, basicamente, o meu tipo de pesquisa é uma pesquisa clínica que está mais próxima do paciente do que uma pesquisa com células ou com animais. Então, o primeiro conceito já é esse, né? Muita gente cai de paraquedas no meu perfil, eles ficam pensando como é que ela tem
pouca idade, acabou de formar em medicina e tá fazendo um pós-doutorado. Eu acho que acontece muito essa confusão, primeiro pelo fato de que o pós-doutorado no Brasil só é feito por quem tem um doutorado PhD, né, o PhD, e nos Estados Unidos é mais amplo. Então, existem outros vários tipos de doutorado nos Estados Unidos, se vocês procurarem. Inclusive, direito é um doutorado, é o JD, mas é outro papo. E nem todo mundo que tem esses outros doutorados pode fazer pós-doc. No geral, para fazer um pós-doc nos Estados Unidos, você tem que ter ou um PhD ou um MD, formado em medicina, mesmo que seja internacional. E não precisa revalidar para fazer, para ter um cargo de pesquisa. Na maioria esmagadora dos casos, você só precisa aplicar com currículo, referências, às vezes cartas de recomendação, mas não necessariamente você precisa ter feito os STEPS, USMLE, as provas para revalidar a licença médica nos Estados Unidos. E esse também é outro papo, que eu pretendo não entrar até que eu, né, faça todo esse processo e me torne residente e tal. Mas no momento eu tô completamente focada em pesquisa. E esse é outro ponto para falar com vocês sobre, né? Muita gente faz pesquisa nos Estados Unidos durante 1 ano, 2 anos, eu vejo no máximo o pessoal fazendo 2 anos, tem gente que faz mais, mas é mais raro. Mas com o objetivo único de aplicar para residência, conseguir fortalecer a sua aplicação, seja principalmente para uma especialidade muito concorrida. No meu caso, eu quero me tornar cardiologista, então eu vou aplicar inicialmente para a clínica médica, o que é uma especialidade concorrida em lugares mais concorridos, mas que tem mais vagas. Então, no geral, não precisa fazer pesquisa antes se você quer só aplicar para clínica médica, com poucas exceções. Mas minha intenção nesse momento não é reforçar minha aplicação para residência. Óbvio que vai fazer sentido na aplicação da residência, mas meu objetivo é realmente ter um momento de total dedicação e foco em pesquisa, porque eu pretendo seguir carreira acadêmica e ser uma médica pesquisadora. Pesquisa é literalmente minha paixão, eu amo fazer isso. Então, esse é basicamente um tempo dedicado de treinamento em pesquisa, que vai fazer muito sentido não só na aplicação de residência, mas no meu futuro como pesquisadora fora do Brasil e no Brasil também, porque eu pretendo ter colaborações brasileiras, mas enfim. É um papo muito longo, tem muitas coisas, eu não quero fazer um vídeo super longo, é mais um vídeo introdutório para vocês me conhecerem, saber um pouco do meu background, o que é que eu tô fazendo, como que isso funciona. Então vamos lá, eu acho que faz sentido começar em por que que eu me interessei por pesquisa, como que eu cheguei na medicina, como que isso funciona. E eu sempre falo no Instagram que é uma coisa que vem diante de fazer faculdade de medicina. Eu sempre quis, desde que eu sou criança, mudar de país. Eu sempre assistia os filmes, assistia as séries, e eu sempre sonhava em ter uma experiência fora do Brasil. E eu tinha quase que uma certeza dentro de mim que eu queria morar fora do Brasil. Era uma coisa pessoal minha mesmo, que não tinha nada a ver com ambições acadêmicas, porque eu nem tinha ambições acadêmicas quando eu tinha, sei lá, 9 anos, 7 anos de idade, já pensava nessas coisas. Então, assim, eu fui crescendo e essa vontade só foi aumentando, e eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio, de ir pra Disney com 15 anos, essas coisas que muita gente faz. Então, assim, era uma vontade que eu tinha muito grande dentro de mim e que eu meio que fui modelando a minha vida pra chegar mais próximo do momento que eu teria essa oportunidade. Então, quando eu tava no ensino médio, eu pensei em tantos outros cursos para fazer que não medicina. Pensei em jornalismo, pensei em direito, pensei em seguir carreira como diplomata, que tem vários caminhos, e sempre pensando em uma carreira que pudesse me trazer e abrir portas depois para sair do Brasil. E dentro dessas escolhas, eu, durante o ensino médio, me apaixonei muito por biologia, por química, e uma professora me deu essa dica de fazer medicina. Quando eu decidi que eu queria ser pesquisadora, ela falou pra mim assim: eu acho que a medicina é um curso muito legal pra você, porque ele traz muitas possibilidades, e você é uma pessoa que explora muitas possibilidades. E medicina traz a possibilidade de ser pesquisador, de ser clínico, de ser cirurgião, de ser professor, e isso me encantou muito, e foi por isso que eu quis aplicar pra medicina. Não porque eu tinha um sonho de ser médica, mas porque medicina trazia muitas oportunidades de coisas que eram muito interessantes pra mim, que sempre gostei de estudar coisas da biologia, da química, e tinha muito interesse por ciência especificamente. E medicina eu sabia que é uma coisa universal, então se eu quisesse migrar para outro país, medicina teria uma facilidade maior do que cursos mais específicos, como direito, que era outra coisa que eu pensava muito, sabe? Eu pensava, eu vou aprender o direito do Brasil, e como é que vai funcionar isso para depois eu sair do Brasil? E hoje eu sei que existem caminhos para quem faz direito no Brasil e quer mudar para outro lugar, mas ainda assim
medicina parecia a melhor coisa e foi o que eu apliquei. Passei em medicina depois de 6 meses que eu formei no ensino médio. E nesse momento eu ainda não sabia que eu queria ser médica. Eu sabia que eu possivelmente, muito provavelmente gostaria de ser pesquisadora. Mas eu tava numa coisa assim, uma fase meio que descobrindo o que eu queria fazer. Inclusive, quando eu penso no sistema de ensino americano e o fato que aqui as pessoas fazem o undergrad antes e eles têm uma concentração, né? Eles têm uma concentração em química, em bioquímica, em neurociência, e eles vão descobrindo o que eles gostam durante esses 4 anos. Eu acho isso muito mais justo do que perguntar para uma pessoa de 17, 18 anos o que ela quer fazer pro resto da sua vida. É como se no Brasil fosse uma coisa mais career oriented, então você escolhe a sua profissão, a sua carreira muito cedo, enquanto nos Estados Unidos é uma coisa mais áreas orientadas e você vai desenvolvendo e explorando. Tem mais tempo para você explorar também. Enfim, tem gente que tem argumentos para os dois caminhos. Eu acho mais interessante o sistema que tem nos Estados Unidos porque te dá mais tempo de amadurecer a sua decisão. Eu gostaria de ter tido isso, mas graças a Deus, durante a faculdade de medicina, eu me encontrei muito e eu amava quase tudo dentro da medicina. Todas as matérias eram empolgantes para mim, e principalmente a minha paixão por ciência só foi aumentando. Desde o meu primeiro ano na medicina, eu conheci um dos meus maiores mentores, o meu professor Luiz Correia, e ele foi uma das pessoas que mais me apresentou para a pesquisa clínica, para o pensamento científico dentro da medicina, para a medicina baseada em evidência, e desde minha primeira palestra que eu tive com ele no primeiro semestre de medicina, eu soube que eu queria colaborar e fazer pesquisa com ele, iniciação científica, e foi o que aconteceu. Então, durante a minha faculdade, eu fiz muitas extracurriculares, porque eu gostava muito de explorar outras coisas, então, assim, monitoria para aprender a ensinar, liga acadêmica, uma coisa que eu não gostei muito, mas eu tentei também, porque eu queria tentar explorar uma especialidade específica, mas principalmente a iniciação científica foi a coisa mais importante que eu fiz, inclusive até quando eu fiz monitoria, a coisa que eu mais gostava na monitoria era a parte em que a gente discutia os artigos. Nas aulas eu era a pessoa que trazia um artigo diferente, que falava sobre evidência, que tentava ali conversar, puxar um debate científico com meus colegas. Então, assim, a parte de metodologia científica, de pensamento científico, era a minha parte favorita da medicina. Então, isso só foi se confirmando com as experiências que eu tive fazendo pesquisa. Eu entrei para o grupo de pesquisa desse professor. A gente fez pesquisa em metaciência por um tempo, que foi bem interessante, porque a metaciência eu posso explicar em outro vídeo, mas basicamente analisa a própria ciência. Então, a gente fazia muita pesquisa que analisava o ecossistema científico, transparência, integridade científica. E dentro desse grupo, um dos nossos projetos, que inclusive foi o meu TCC, teve uma visibilidade grande e acabou numa matéria para Forbes Science americana, a Forbes Science gringa. Foi uma coisa bem aleatória, eu basicamente estava falando, né, tentando fazer uma comunicação científica pelo Twitter, e um jornalista viu, achou interessante, me entrevistou. A gente nem sabia se ia virar realmente matéria ou não, porque era uma coisa assim, eu quero entender um pouco mais do que você faz. Do nada, estava publicado uma matéria sobre a minha pesquisa, que foi o meu TCC, a pesquisa do nosso grupo, que foi o meu TCC, e sobre a minha jornada dentro da pesquisa como estudante de medicina. E aquele foi um ponto bem divisor de águas pra mim, porque eu comecei a ganhar bastante visibilidade, e eu também comecei a abrir um pouco mais meus horizontes. Naquele momento daquela publicação na Forbes, eu comecei a ter coragem de ter contato com outros professores de fora da minha universidade, ter atenção de outras instituições, e isso foi muito interessante para mim, porque durante a pandemia abriu uma chavinha para mim da colaboração remota em pesquisa. Então foi quando eu comecei a colaborar com grupos de pesquisa fora da minha universidade também, o que foi me aproximando desse meu sonho de sair do Brasil, de poder ter experiências fora do Brasil, experiências mais globais. Que dog, gente, não sei o que eu faço com ele. Mas vamos lá para a história. Eu comecei a colaborar com grupos de fora da minha universidade e grupos de fora do Brasil também. Então, um dos grupos que eu participei, que foi muito importante na minha jornada, foi o Time Brasil vinculado ao PGSSC da Harvard. Era um tipo de colaboração em que eu não era afiliada a Harvard, mas eu colaborava com pessoas afiliadas a Harvard. Esse grupo tinha vários estudantes brasileiros, tinham fellows que estavam aqui nos Estados Unidos, tinha os orientadores que estavam nos Estados Unidos e outros lugares também. Tinha gente que estava no Canadá,
Enfim, era um grupo de colaboração muito amplo. Eu apliquei para ele através de um processo seletivo, tá? É um grupo que abre processo seletivo, a gente sempre divulga no Instagram, no Twitter e tudo mais. Eu entrei através de processo seletivo e eu fiquei um ano, basicamente, nesse grupo, publiquei artigo como primeira autora, fiz muitos contatos importantes, tive mentores, amigos que, assim, que eram pessoas que queriam as mesmas coisas que eu. Porque durante a faculdade de medicina é muito difícil, era muito difícil para mim encontrar pessoas que tinham as mesmas ambições que eu, de sair do Brasil, de desbravar, de fazer uma coisa focada apenas em pesquisa. A maioria dos meus amigos, eles estavam focados em formar e dar plantão, basicamente, né? Para conseguir ter dinheiro, enfim, sair daquele momento de estudante. E eu tava focada em formar e sair do Brasil para fazer pesquisa. Então, eu me sentia um pouquinho ali solitária durante a faculdade de medicina, quando eu tava pensando o que fazer. E ter encontrado as pessoas dentro desse grupo me deu muito mais, como eu posso dizer, coragem e motivação e inspiração para seguir essas coisas. Eu participei de outras colaborações também, tive uma colaboração mais pontual com um grupo de Yale, a gente publicou um abstract junto num congresso, tive colaboração com algumas pessoas que eram, assim, faculty de universidades aqui, como da Harvard também, mas, enfim, era sempre um tipo de colaboração, não afiliação com as universidades, que me dava a oportunidade de ter essas pessoas como mentores e de estar publicando com essas pessoas e, tipo, fazendo pesquisa com essas pessoas, mas de uma forma muito mais, como eu posso dizer, contida, né? Que eu não tinha o processo de afiliação formal com a universidade. Isso é legal, porque traz para você referências de instituições grandes, traz para você a experiência para pôr no teu currículo, traz mentores, que é muito valioso, traz cartas de recomendação, e quanto mais você tem essas cartas de recomendação fortes, você também vai se sentindo mais corajoso para aplicar para vagas mais fortes. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Durante ali o ano de 2021, que era esse momento que eu estava muito envolvida com pesquisa fora da minha universidade, eu tive contato específico com um médico de um dos hospitais afiliados aqui a Harvard, e durante a gente, assim, conversando, pensando em projetos de pesquisa, meio que colaborando com algumas pesquisas de forma, assim, mais piloto, eu contei, obviamente, ele era meu mentor também, que eu tinha essa vontade de fazer um estágio fora do Brasil, e um dia ele me ligou e falou assim, olha, tá tudo certo, se você quiser vir fazer o estágio, estamos de portas abertas, e eu falei, tá bom, tô indo. E esse foi um dos momentos mais doidos da minha vida, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou durante a faculdade de medicina para poder arcar financeiramente com a faculdade, com os meus custos de vida, era completamente independente financeiramente e, obviamente, eu não tinha dinheiro ou apoio de alguém para bancar eu ir para os Estados Unidos para fazer um estágio da faculdade. Então, foi uma coisa assim, que eu fui conversar com meus mentores, que eu tinha a possibilidade, fosforilar com eles o que eu podia fazer para tentar conseguir uma bolsa e tudo mais. Foi nesse momento que apareceu a Fundação Maria Emília. Eu apliquei, mandando e-mails e os documentos que eles pediram nesse momento, mandando a carta de aceite do hospital, mandando cartas de intenção e tudo mais. Eu fui aceita também pela Fundação Maria Emília para ganhar uma bolsa para vir fazer esse estágio em Boston. Isso foi em 2021, era meu primeiro ano de internato, e no primeiro ano de internato a gente não tinha estágios opcionais, era só o currículo fixo mesmo do internato. Então foi outro ponto, eu tive que ir atrás dos coordenadores de curso, coordenador de semestre, coordenador dos rodízios do internato, o núcleo de intercâmbios do internato, para conseguir organizar com eles como que eu faria esse meu estágio do internato fora do Brasil, numa época em que eu não tinha ali o opcional disponível. Então a gente teve que organizar todo o meu currículo, depois eu tive que voltar, refazer matérias um rodízio que eu não consegui fazer no primeiro ano do internato, eu fiz no segundo ano do internato, enfim, a faculdade me ajudou a organizar tudo isso para eu conseguir fazer esse estágio fora. O que eu fiz inicialmente seria um observership, mas acabou sendo um externship, que é uma experiência de intercâmbio dentro da faculdade, porque essa experiência me gerou uma nota que entrou pro meu currículo da universidade. Então, não foi, tipo assim, um período das férias que eu passei fora. Foi um período, literalmente, da faculdade que eu realizei fora e que eu ganhei uma nota do preceptor que eu trouxe pra minha faculdade e entrou pra minha grade de notas da minha faculdade. Foi em 2021, eu passei 3 meses em Boston e foi os 3 melhores 3 meses, um dos melhores 3 meses da minha vida, porque foi literalmente a concretização de um sonho. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha pego nem avião. Primeira vez que eu entrei no avião foi pra ir pra São Paulo pra pegar o visto, pra conseguir vir pros Estados Unidos, e aí vim direto pra Boston, com as conexões ali, mas Boston foi o primeiro lugar que eu entrei nos Estados Unidos e fiquei, por um tempo, e que me recebeu pela primeira vez fora do Brasil.
E eu fui muito bem recebida, assim, eu fiz muitas amizades, eu tive muito apoio dos residentes que rodaram comigo no estágio, dos meus mentores, dos preceptores, da equipe inteira, dos PAs, dos enfermeiros. Era uma coisa, eu vim durante o inverno também, era naquele momento, eu cheguei em novembro, fui embora em janeiro, mas foi assim uma coisa que os preceptores me deram um casaco, porque eles ficavam com medo de eu não aguentar o frio, nevou pela primeira vez que eu vi neve. E eu aproveitei cada segundo daquele estágio para dar o meu melhor e para conseguir aprender o máximo que eu podia, tanto sobre medicina, tanto sobre oportunidades, sobre carreira. Então eu tentei absorver que nem uma esponja, tudo que eu podia. Eu marquei café com várias pessoas, eu perguntei muitas coisas a muitas pessoas, e foi um tempo que eu entendi mais como que funcionaria para eu vir para os Estados Unidos, né? Eu tinha esse caminho de aplicar para residência e um caminho que eu gostava bem mais, que fazia muito sentido com o que eu queria fazer, que era um caminho de vir fazer uma pesquisa por um tempo, como um pós-doc, como pós-doutorado. Fazia muito sentido com a minha intenção de ser pesquisadora. Então, quando eu retornei para o Brasil, após essa experiência, muito grata eu sou à Fundação Maria Emília por ter apoiado, porque eu não teria conseguido se não fosse eles. Eu voltei com ainda mais a vontade de retornar. E principalmente para Boston, porque meus principais contatos já estavam em Boston, minha rede de apoio, né, estava em Boston, muitos amigos que eu fiz no processo estavam em Boston, então foi basicamente o local que eu foquei inicialmente para aplicação, principalmente para a Universidade de Harvard. Eu tenho sempre essa filosofia de começar aplicando para os lugares mais difíceis, e assim, Harvard é uma das grandes instituições que tem nos Estados Unidos, tem várias muito boas. Foi basicamente uma combinação de uma instituição boa numa área geográfica que eu gostava, que tinha 4 estações bem definidas e que já tinham mentores que eu estava bem familiarizada. Então, por isso que eu foquei tanto na Harvard e em Boston inicialmente, para retornar depois que eu formasse. Então, quando eu retornei para o Brasil, voltei para o internato para terminar o internato e basicamente meu último ano de internato foi todo entre o internato, entre trabalhando e aplicando para vagas de postdoctoral Research Fellow nos Estados Unidos e para vagas de mestrado também. Eu acabei aplicando no total... eu nem lembro quantas vagas eu apliquei no total, mas foi assim, umas 4 ou 5 e eu passei em 3 vagas. Passei em 2 vagas de Postdoctoral Research Fellow, que é esse pós-doutorado. Lembrando para vocês que é muito importante falar isso, um pós-doutorado não te dá uma certificação acadêmica, não te dá um degree, um grau de formação acadêmica. Por exemplo, uma faculdade X, bacharelado, te dá um título de bacharel. Mestrado te dá título de mestre. PhD te dá título de doutorado, de doutor. Um pós-doutorado não te torna pós-doutor. Meio que é equívoco, assim, é incorreto utilizar esse termo. O que você pode falar é que você fez um pós-doutorado. E um pós-doutorado é basicamente uma experiência prática de pesquisa após você ter feito um título de doutorado. Então, formou no PhD, formou em medicina, que é uma coisa que é possível fazer nos Estados Unidos, dá pra fazer um pós-doutorado, o que não te confere título de pós-doutor, mas é uma experiência pós-doutorado, que é a pós-doutorado. Nunca falei tanta palavra doutorado na minha vida, mas acho que deu pra vocês entenderem. Então, na época, eu passei em 2 vagas de pós-doutorado. Eu passei pra uma delas, foi através do IRI, que é o International Research Initiative, que é um programa muito legal em Boston que te ajuda a conseguir encontrar vagas de pós-doutorado. Você aplica para eles e eles meio que direcionam sua aplicação para outros laboratórios. E foi bem interessante o processo, mas eles dão vagas voluntárias. O que, se você tem capacidade de fazer, vale muito a pena, mas muita gente precisa, né, de uma bolsa para vir, que era o meu caso. Muita gente consegue bolsa, tem gente que consegue bolsa através do 2º ano fazendo esse programa. Já vi gente que conseguiu bolsa de cara, mas é mais difícil, porque a premissa do projeto é ser uma coisa voluntariada. Então tem gente que trabalha no Brasil, junta um dinheiro e vem fazer o programa. Mas enfim, é um processo mais complicado. Em outra vaga de pós-doutorado, que é a que eu assumi, a que eu tô no momento, que era uma vaga com salário, com benefícios, com tudo que eu precisava. Todas elas que eu apliquei foram na cardiologia, em hospitais diferentes, mas os 2 vinculados à Universidade de Harvard. E quando você é Postdoctoral Research Fellow, você vem com seu contrato pelo hospital, mas você tem um appointment na universidade. Então, você é postdoc pelo hospital e você é postdoc pela Harvard também. E a Harvard tem basicamente um currículo do postdoc, mas você não precisa, que nem um doutorado, que nem um mestrado, fazer aulas. Você só precisa ter experiência em pesquisa. Mas a Harvard Medical School te dá a opção de fazer cursos,
eventos, ir para palestras, networking dentro da comunidade de pós-doc. Então, meio que tem um programa acadêmico de treinamento do pós-doc também inserido dentro da universidade, que é muito interessante, mas é uma coisa bem mais opcional. O obrigatório mesmo é você ir pro laboratório e fazer a sua pesquisa. A segunda vaga era perfeita, era exatamente no hospital que eu queria, com a afiliação que eu queria, com salário e benefícios que eu queria. O salário é tabelado, Boston é uma cidade muito cara, então é muito difícil vir sem bolsa, sem salário. Então foi perfeito essa pra mim. E de quebra eu ainda passei no mestrado em saúde pública na Universidade de Harvard, na Escola de Saúde Pública da Harvard. Mas o mestrado, nos Estados Unidos, você precisa pagar. Existem opções de bolsas, eu não cheguei a aplicar, se não me engano, para bolsas, porque eu já tinha passado na vaga de pós-doc e, enfim, era o que eu queria fazer. Mas, enfim, o mestrado nos Estados Unidos é bem caro e se você não consegue bolsa, fica muito difícil você fazer o mestrado e conseguir se manter no país, na cidade de Boston, principalmente. Então, por isso, eu escolhi a vaga mais óbvia, que era a vaga que me daria um salário e me daria uma experiência em pesquisa, que no fim das contas é o que você precisa. Experiência prática em pesquisa para publicar, para conseguir fazer networking e tudo mais. Então, eu fui aprovada nessa vaga, acho que, se eu não me engano, alguns meses antes de me formar. Acho que uns 6 meses praticamente antes de me formar. Então eu meio que terminei a faculdade já sabendo que eu ia me mudar para os Estados Unidos assim que eu conseguisse o meu visto e tudo mais. Então eu formei em medicina no Brasil em 2023, em final de maio, início de julho, e me mudei para os Estados Unidos em setembro para começar a minha vaga de pós-doc em outubro. Foi o tempo que eu organizei para conseguir visto e tudo mais. Eu posso falar mais em outros vídeos sobre essa parte de vistos. Mas foi um momento muito legal da minha vida, porque eu tava muito, muito animada, muito ansiosa, com tudo que me esperava pela frente. Eu fiz plantão no Brasil pra juntar dinheiro pra mudança, né? Mas foi, assim, 3 meses de plantão, que foi muito legal também. Mas, enfim, basicamente foi essa trajetória, eu acho que não esqueci nada. Os 2 turning points mais importantes pra mim, eu acho que pra decidir, né, que eu queria entrar pra área de pesquisa, foi essa experiência de iniciação científica que eu tive dentro da universidade, a parte que eu comecei a colaborar remotamente e principalmente o meu estágio de 3 meses com o bolso da Fundação Maria Emília, que foi onde eu consolidei, né, que eu confirmei tudo que eu imaginava em querer ter uma carreira mais internacionalizada. Hoje em dia eu completei há pouco tempo 1 ano como postdoc aqui nos Estados Unidos. Tem sido um ano extremamente produtivo, eu tenho publicações como primeira autora sendo submetidas nesse momento que eu tô falando com vocês. Eu apresentei em vários congressos, eu viajei muito pelos Estados Unidos apresentando em vários congressos, eu ganhei prêmios dentro desses congressos, ganhei prêmio dentro do hospital, então foi um ano extremamente produtivo. Eu tive muita sorte em vir parar num grupo com pessoas fantásticas, pessoas que eu admiro profissionalmente, pessoalmente, pessoas que são excelentes mentores e que me ensinam muito todos os dias. E eu tenho tido uma experiência muito, muito positiva. É um trabalho que a gente trabalha bastante, então, assim, eu sempre tô trabalhando, eu tenho muita coisa pra fazer, mas ainda assim é uma rotina mais tranquila do que uma rotina de dar plantão como recém-formado. Quando eu formei, fiquei 3 meses trabalhando, eu dava muito plantão noturno. Hoje em dia eu não preciso fazer nada noturno, a não ser que eu tenha, tipo assim, um deadline pra entregar, que eu tenha uma submissão muito próxima. No geral, eu não preciso perder noite, como é uma vida de plantão. Então, assim, por mais que eu trabalhe muito, eu trabalho muito durante horas do dia e eu tenho toda essa oportunidade de estar vivendo isso aqui num hospital muito bom, de estar convivendo com pessoas muito boas, aprendendo e estar vivendo a experiência de Boston também, que me traz muitas coisas positivas além da medicina e da pesquisa. Então, acho que basicamente isso é a minha história, assim, desse jeito que eu cheguei aqui. Eu espero que isso tenha inspirado um pouco vocês, tirado algumas dúvidas. Comenta aqui que tipo de outras coisas vocês gostariam de ver num vídeo separado. Então, assim, o que você gostaria de saber especificamente num vídeo, como eu apliquei pra tal coisa, como eu fiz tal coisa. Eu acho que eu gostaria muito de ouvir de vocês, assim, o que vocês querem ver de conteúdo. Eu quero voltar a publicar mais no YouTube, porque é a minha rede social favorita. Eu gosto mais do tipo de comunicação que dá pra gente fazer aqui pelo YouTube, então eu acho que se vocês engajarem bastante, isso vai me dar muita motivação pra voltar em outros vídeos. Eu tenho me divertido muito nessa minha jornada aqui, eu gosto muito de compartilhar com vocês, porque eu sempre fico muito feliz em saber que vocês aplicaram pra alguma coisa, que conseguiram e que ouviram alguma dica minha que fez alguma diferença. Então é basicamente isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!